Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Pool Consultores, um podcast que tem a finalidade de trazer um crescimento sustentável e informação para você, empreendedor. E aqui a gente só tem convidadas super gabaritadas, começando pela Ana Luísa, que é doutora em economia, a Kércia Kamenashi, que é doutoranda em economia, e a Suelen Couto, que é mestre em economia. Sejam muito bem-vindas e a gente pode começar entendendo sobre qual que é o público que a Pool atende. Nós atendemos principalmente empresas de médio porte do varejo. A gente nichou muito o nosso negócio na área de materiais de construção. Foi algo que a gente começou, assim, foi um setor que a gente começou a atender naturalmente. A Kércia começou, né? Acho que há uns 8 anos, Kércia. Uns 8 anos. Exatamente. E aí, quando a gente constituiu a Pool Consultores, foi com o propósito de formalizar melhor os nossos produtos, entender melhor as demandas desse segmento e fazer um atendimento assim quase que personalizado mesmo para a área. Então a gente atende principalmente empresas de médio porte do varejo. A gente está muito nichada na área de materiais de construção e ferragistas. E nós estamos trazendo para dentro da nossa carteira, né, o setor público, né? Eu tenho uma experiência, já fui secretária de Finanças, e a Suelen atua há muitos anos no setor público, trazer então todo esse conhecimento na área de finanças para dentro do setor público, né? Dar essas orientações, sobretudo para as prefeituras. Seguindo dentro da nossa própria metodologia, né? Que é o panorama, o diagnóstico, a solução factível e esse acompanhamento, não só na parte financeira, mas também trazendo uma expertise que a Suelen traz para a gente, que é essa área de acompanhamento de projetos. Embora sejam setores diferentes, setor público e setor privado, as dores são muito parecidas e são focadas na gestão estratégica desse negócio público ou privado. Você tem um consumidor, um cliente, produtos para entregar, é necessário fazer um planejamento estratégico, ser assertivo na tomada de decisões. Então, a consultoria, ela tem esses produtos específicos, mas que conversam muito entre si, que utilizam das expertises, experiências e das teorias que a gente vai bebendo ao longo de todo esse processo, ao longo de todos os anos de trabalho. Uma pergunta interessante também, que a gente pode entender, por que as empresas devem contratar economistas? Porque hoje em dia tem muita consultoria, mas uma consultoria com pessoas tão gabaritadas, para mim, eu tenho certeza que é um grande diferencial. Olha, eu ouvi essa semana uma analogia com economista que eu achei muito fantástica. Estava fazendo um atendimento e um colega de outra área falou, olha, o economista, ele é o farol, ele que vai te dar a direção, né? Então, quando a gente compara com os nossos colegas da área de negócio, a gente está focado no futuro. Então, a gente é até conhecido, né, como projetistas, né? O economista é aquele que faz a projeção, é aquele que pensa a estrutura do negócio, é aquele que olha para o número hoje, mas ele olha o seu resultado passado só para ver sua série temporal, para ver tendência de comportamento, pensando num comportamento futuro. Então, eu vejo que realmente o papel do economista, né, ele é importante justamente para ele ser esse farol, não só no setor privado, mas também no setor público. Tem um outro ponto também, aí é bem da nossa formação como economistas, né? Desde o primeiro período da faculdade até o último, e são 8 períodos, a gente estuda muito a metodologia da otimização. A gente entra na faculdade estudando modelos de otimização. O que é modelo de otimização? Eu tenho tantos recursos. Como é que eu vou combinar esses recursos para eu produzir e para eu entregar o máximo para o meu cliente, né? Aí esse cliente pode ser o setor público ou o setor privado, porque dentro da economia a gente começa estudando as unidades fundamentais da economia, que são como é que as famílias tomam as decisões, como é que as empresas tomam as decisões e como é que os governos tomam as decisões. Então, com essa visão otimizadora, a gente tem um foco muito grande na escassez. Porque quando a gente entra na empresa ou no governo, a gente sabe que os recursos eles são limitados. E como é que a gente vai fazer a melhor combinação para dar o melhor resultado para o nosso cliente? E um dos diferenciais é justamente esse, que é a visão macro, porque nós trabalhamos com o comportamento das famílias, trabalhamos com o comportamento das empresas e do Estado, e entende a correlação que esses setores têm entre si e
conseguindo entender que os recursos são escassos e que as pessoas têm necessidades ilimitadas, essa combinação ela que vai trazer essa eficiência, otimização para que a empresa consiga a sua lucratividade, que é o seu objetivo maior, mas consiga também se preparar e se antecipar para possíveis mudanças e novas tendências que vão acontecer no mercado. E o economista, ele vai ter esse papel fundamental de conseguir traduzir esses termos que parecem ser muito técnicos e são, de fato, para que o gestor, o diretor da empresa, a diretora, consiga planejar melhor o seu negócio e estar mais fortalecido e preparado diante de novas taxas, mudanças na taxa de juros, mudanças no comportamento, mudanças no perfil dos consumidores. Então, o economista ele consegue trazer esse panorama bem amplo para as empresas. E falando em panorama amplo, a gente pode abordar agora essa questão econômica, essa guerra comercial que a gente está tendo agora entre o governo americano e o governo brasileiro, e trazendo ainda mais para o olhar do empresário goiano. Como que essa taxação afeta o bolso do empresário goiano? Quando nós falamos da taxação, às vezes vem à nossa mente só empresas muito grandes, indústrias muito grandes, exportadoras. E em Goiás a gente tem aproximadamente 5% da produção que nós temos aqui, que é exportada para os Estados Unidos, principalmente quando nós falamos de carne, ferro, níquel, café, gelatina e produtos também, né, derivados de animais. Açúcar, derivado da cana-de-açúcar, da beterraba, enfim. Contudo, não são apenas as grandes indústrias que serão afetadas, nós temos toda uma cadeia produtiva e pequenas empresas, médias empresas que abastecem essas grandes indústrias com insumos, produtos necessários, logística, né, serviços também, vão sofrer com esses impactos. Mas algo importante também a ser pensado é que esse impacto também não vai ser de uma vez só. Ele pode vir de forma paulatina, contudo, a expectativa que os empresários têm diante dos resultados, eles podem trazer um resultado mais rápido, né? Antecipar alguns transtornos como demissão de trabalhadores, trabalhadoras, porque nós temos uma produção que há uma tendência de ela ser diminuída, né? Então, se eu vou diminuir o meu mercado, eu vou escoar esse produto para onde? Então, há uma outra alternativa que foi pensada ou não? Eu vou ficar com aquela quantidade de produção ali represada porque fechou essa minha porta para que eu consiga exportar. Então, pensar em quais são os próximos passos, quais são as alternativas necessárias e quais esses impactos a taxação vai gerar no meu custo, no meu caixa, na vida dos trabalhadores que eu emprego ali na minha empresa, se eu vou demitir, se eu não vou demitir, isso tem uma tendência de ter um impacto de efeito dominó, inclusive, no mercado, e ter um resultado mais pesado até do que a gente possa pensar diante da expectativa que entra na questão do comportamento e do medo que os empresários vão ter em relação a essa taxação. O que a gente pode analisar, agora entrando em um outro assunto, da meta de inflação atual também? Quando a gente fala de meta de inflação, a gente está falando de política monetária, né? E eu vou me ater aqui em um ponto mais técnico, no sentido de uma série histórica que a gente tem, que aí depois a gente pode abordar esses efeitos, mas o Fórum Nacional pela Desigualdade Social, no qual o Conselho Federal de Economia faz parte, a gente, por meio da Comissão de Política Econômica, foi então elaborada, inclusive, uma carta para ser encaminhada ao Banco Central, justamente falando sobre essa meta de inflação, mostrando que, ao longo da história do Brasil, né, a gente está falando aí de 99, posteriormente ao Plano Real, e onde foi definida a meta de inflação, como a nossa inflação ela se comporta ao longo do tempo, né? E as metas que forem estabelecidas. Então, assim, de uma forma, só para o pessoal entender, quem estabelece a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Por que ele estabelece uma meta de inflação? Já é de conhecimento de todos o período de hiperinflação que o Brasil passou. Então, fazendo uma analogia com o negócio, né, um pequeno negócio, uma empresa,
o empresário ele estabelece uma meta comercial, né? Então, olha, a empresa precisa faturar tanto. E a equipe comercial ela vai ali, então, buscar seus meios para poder atingir esse faturamento. Para que a gente não passasse novamente por esse período de hiperinflação que o Brasil passou, então, o governo federal, por meio do Conselho Monetário Nacional, ele estabeleceu então uma meta aonde o Banco Central ele precisa então cumprir essa meta de inflação. E quando essa meta ela não é cumprida, o presidente do Banco Central ele precisa mandar uma carta para o ministro da Fazenda justificando o porquê que eles não cumpriram essa meta. Mas qual que é o problema, então, afinal da meta, né? Se meta é bom para que a gente não possa ter aí um descompasso da inflação, por que que ela está sendo prejudicial, né? Ao longo do tempo, quando ela foi estabelecida em 99, a nossa meta de inflação era de 8%, o centro da meta que a gente fala, né? Com a tolerância para reduzir para 2% ou atingir 10%. A gente sempre fala que a gente tem a banda, né? Maior, menor, porque uma deflação ela é mais nociva do que uma inflação e em algum momento a gente pode abordar esse assunto depois para vocês. Então não é só a meta máxima, né? Mas se a gente ultrapassar da meta mínima também tem que ter uma explicação do porquê. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, o Conselho Monetário Nacional ele foi revisando essas metas de inflação com o objetivo da gente ter sempre uma inflação baixa, né? Uma inflação reduzida. Quando a gente pega de 99 para 2020, a gente só tem 4 períodos que a gente não bateu a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. As outras todas, a gente atingiu a meta. Então, assim, você vai atingindo a meta e a lógica é, se a gente está enquadrando, vamos reduzindo para que a gente possa ter uma inflação sempre a um patamar baixo. Quando foi 2021, e aí a gente lembra, né, 2020, período de pandemia. Quando foi 2021, o Conselho Monetário Nacional foi lá e reduziu a meta, que era 4, para 3,75. E de lá para cá, a gente passou a não conseguir atingir essa meta de inflação. A meta está no centro, né? E 2024, a meta reduziu mais ainda para 3%. Quando a gente analisa a série histórica do Brasil, de 99 para cá, a gente vê 2 episódios apenas de inflação de 3%. Então, você tem uma meta em real. E essa meta em real faz com que o Banco Central ele passe a aumentar a taxa de juros, porque ele tem o único mecanismo que ele tem para conter a inflação é a taxa Selic. Então, se a inflação aumenta, a tendência é aumentar a taxa Selic, a taxa de juros, que para o mercado financeiro isso é excelente. Então, meio que a gente abre um precedente para atender uma demanda, né, que é do mercado financeiro com taxas de juros mais alto. Então, em termos da meta de inflação, né, eu acho que o Brasil, o Conselho Monetário Nacional, ele precisa rever, considerando essa série histórica de inflação que a gente tem no Brasil, porque os efeitos, eles são mais negativos do que positivos, né? E assim, uma taxa de juros muito alta, ela penaliza demais o setor produtivo, né? Se a gente olha varejo, a indústria, até o agro, porque assim, o crescimento das empresas demanda muito crédito. Então, por exemplo, vou citar o caso de um cliente que eles estão em fase de expansão, né? Eu me lembro quando eles contrataram a nossa consultoria, a conversa é que eles queriam fazer uma reestruturação organizacional e preparar a empresa para o crescimento, que eles queriam deixar de ser uma empresa de gestão familiar para ser uma empresa gerida por processos. E aí foi fazer layoutização do showroom e do estoque, isso demandou recursos, pegar um empréstimo, comprar prateleira, é um investimento alto. Trocaram todos os veículos da empresa, isso é um investimento alto. Adquiriram um espaço para fazer o CD da empresa, isso também foi um investimento alto. E eles conseguiram fazer tudo até agora com bastante sustentabilidade. O crédito não estava tão caro até uns anos atrás, principalmente antes da pandemia.
Mas agora, né, eles estão numa fase que o crédito seria fundamental para fazer as reformas necessárias no CD e a reestruturação do prédio principal onde funciona a empresa. Porque a Selic está tão alta, eles não vão conseguir fazer isso agora. E essa é a realidade de muitas outras empresas. Se você vai para o agro também, a aquisição das máquinas para melhorar a produtividade no campo também demanda crédito. E com uma Selic tão alta, fica muito difícil. Então, o objetivo é segurar a inflação, e aí é um equilíbrio muito, muito delicado, muito difícil. Porque, assim, a gente vive numa economia de mercado, e nas economias de mercado, a principal referência decisória que as empresas e as pessoas têm é o preço. Também, quando a gente tem um descontrole do preço na forma de inflação, a gente perde a referência de curto e médio prazo, né? Você olha para o sistema de preços, ele deixa de fazer sentido. E quando a gente tenta fazer as projeções, como a Kércia falou muito bem no início da fala dela, né, sobre a importância do economista para as empresas, a gente perde muita capacidade, a potência dos modelos de previsão. Então, é um caso bastante complicado, porque, sim, precisa controlar a inflação, mas com isso também você não pode sangrar a economia para fazer esse controle, né? E aí entra a importância do Estado, de políticas públicas, para que os empresários não sejam tão penalizados. Então, linhas de crédito subsidiadas, o apoio para as empresas que precisam fazer esses financiamentos. Nós temos linhas de crédito como o FCO, por exemplo. Então, pensar na economia, no desenvolvimento econômico de um estado, de um país, vai perpassar sempre por políticas públicas que visam buscar a sustentabilidade desses negócios. Afinal de contas, o que vai fazer a economia circular e gerar emprego, gerar renda, vai ser a oferta de produtos e serviços, e para isso é preciso que os empresários consigam financiar os seus negócios, consigam ampliar os seus negócios, e eles não podem se endividar com empréstimos, financiamentos com juros tão elevados, porque isso vai impactar diretamente o preço, vai ficar mais alto para ele o custo, e isso pode diminuir também a sua receita, né? Porque vai ficar mais caro, ele pode, além de tudo, além do custo estar elevado, ele pode diminuir também as suas vendas, porque às vezes não vai ficar tão atrativo assim. Então, uma consultoria que possui esse olhar mais amplo, tanto de agregar mais valor para o negócio, de entender qual é o momento correto para buscar um financiamento, se realmente é um momento de expansão do negócio ou não, qual que é a melhor alternativa, é fundamental para que o empresário consiga ter uma sustentabilidade no seu negócio, mas ter um planejamento a longo prazo que consiga identificar possíveis problemas, possíveis mudanças no mercado que podem impactar diretamente no seu negócio. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como beneficia o empreendedor goiano. E também, se é de conhecimento do empreendedor goiano, os benefícios que eles têm. Um dos grandes problemas, e não só em relação a políticas públicas, mas acredito que no âmbito geral, quando a gente vai olhar diversos temas, é a falta de informação e falta de conhecimento. Então, existem muitas políticas públicas, como existem muitas linhas de crédito, e às vezes cursos gratuitos, por exemplo, que as pessoas não têm conhecimento, não têm acesso a essa informação. Então, muito empresária não sabe, por exemplo, que ele vai ter cursos online gratuitos pelo Sebrae, ou que existem ações do Sebrae que podem ser positivas para o seu negócio e que não vão ter um custo alto para ele, ou até um custo de forma geral. Mas, e no Estado, existem políticas públicas que são muito importantes, são atrativas e que não chegam para todo mundo. Então, é muito comum pessoas buscarem algum apoio do Estado, e não são todas que buscam, porque muitas empresas não sabem que podem buscar esse apoio diretamente do Estado, que não tem essa informação. Então, o governo de Goiás hoje, ele tem linhas de crédito pela Goiás Fomento, por exemplo, linhas de créditos que são subsidiadas, linhas de crédito que não têm juro até R$5.000, por exemplo, você não tem juro, você pode pegar, tem uma carência para começar a pagar. Nós temos também um fundo de equalização e fundo garantidor, fundo de aval. Tem-se uma política também, tem o FCO, tem a SUDECO. Existe um Conselho de Desenvolvimento Econômico que é responsável por essa avaliação, e qualquer dúvida que se tenha, o Estado ele tem a responsabilidade, a obrigação
de levar essa orientação. Mas o maior problema de tudo isso é fazer a informação chegar até as pessoas, até os empresários, e por isso que é importante uma comunicação muito importante com o setor produtivo, uma comunicação muito próxima com o setor produtivo e com o Sistema S, com todos os órgãos e instituições, para que o trabalho seja levado de forma bem interligada mesmo. Uma pergunta interessante também é: qual que é a maior qualidade do empreendedor goiano, na opinião de vocês? Eu acho que é o comprometimento com o negócio. Porque uma coisa que eu acho muito bonita nas empresas que a gente atende, mas eu acho bonita mesmo, assim, o empresário, ele veste a camisa da empresa dele, assim, com paixão. Quando a gente entra na empresa, a gente entra com muito respeito, porque a gente vê que ali, e assim, a gente já atendeu empresas com faturamento muito alto, assim, 5 milhões, 10 milhões, 12 milhões por mês. Empresas com faturamento baixo, 400, assim, faturamento médio menor, né? 400 mil, 300 mil reais. E uma coisa que é comum em todas elas, é muito comum que a empresa goiana, ela venha de uma empresa familiar. Então, tem a questão do legado. E o empresário, ele tem paixão, porque, assim, é o legado que ele quer deixar, o sustento para a família, o cuidado com os funcionários dele. É o nome que ele quer deixar, né? A herança dos filhos e dos netos. E ele tem um comprometimento muito, mas assim, um comprometimento muito grande com aquele negócio. E é muito gostoso da gente trabalhar numa empresa, em empresas que sejam assim, porque você vê que o empresário, ele tem aquela empresa, ele quer fazer com que aquela empresa cresça, com que ela progrida, com que ela entre para a história. Então, eu acho essa uma característica muito legal das empresas que a gente trabalha. Falando em empresa familiar, acredito que nós todas tenhamos trabalhado. É muito difícil conhecer alguém que não tenha trabalhado numa empresa familiar, né? Geralmente você não começa, às vezes, a carreira já numa grande empresa, pensando nas pessoas que a gente conhece, mas os pequenos negócios são os que mais empregam pessoas com carteira de trabalho assinada, que vão dar aquela oportunidade do primeiro emprego, onde você vai começar a ter essas suas primeiras experiências de trabalho. Então, elas têm toda essa vontade de talvez transmitir o legado. A gente vai herdando também dessas experiências que a gente tem e outros empresários que vão abrindo seus negócios, dessa formação que a gente tem no mercado de trabalho goiano. Certo. E falando em empresa familiar ainda, como é que funciona esse desmembramento de deixar de ser uma empresa familiar e se é importante ter esse desmembramento? O que eu vejo, assim, na empresa familiar, assim, é claro que tem processos, mas a gente vê que é muito mais forte na empresa familiar a pessoa que cuida do processo. Então, às vezes, a empresa familiar não precisa ser só o pai, a mãe e os filhos. Às vezes, uma empresa familiar são 2 sócios, assim, 2 amigos, ou primos. Mas a forma como a gente faz a gestão dentro da empresa familiar é que a pessoa ela é muito mais preponderante que o processo. Então, eu tenho a pessoa do financeiro, a pessoa do estoque, a pessoa do compras. Se aquela pessoa sair da empresa, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque ela leva consigo o processo, o conhecimento, a forma de se comunicar com, enfim, com o mercado, né? Com os fornecedores, com os clientes, com o governo. E aí, quando a gente faz essa migração, a empresa não perde a essência. A gente jamais tiraria de dentro da empresa. Teve uma que eu atendi que foi muito legal. O pai criou a empresa, os filhos assumiram e já estavam na segunda fase de sucessão. Os netos já estavam chegando para assumir aquela empresa também. A gente não vai tirar esse caráter do que é da família, só que a gente vai estabelecer processos muito consistentes para que, se alguém precisar migrar de área, ou às vezes um daqueles diretores, né, que é um pai ou amigo, que é um dos sócios, precisar se ausentar da empresa, a gente não tem uma perda muito grande na condução dos processos internos. E aí, trazendo para agora a vida de vocês, são doutora, doutorando e mestre, são pessoas super gabaritadas, que têm uma vida profissional corrida. Como que funciona essa conciliação da vida pessoal com a profissional? Olha, eu brinco que a gente leva o planejamento para a vida pessoal. Então, tudo é uma questão de planejamento, né? De ter claro as metas profissionais e as metas pessoais, né?
e saber qual direção você deseja caminhar. Então, quando você faz um bom planejamento e gestão do seu tempo, você consegue, sim, equilibrar suas demandas profissionais e as suas demandas pessoais. Claro, vai ter dias, vai ter situações que o que você planejou, você não vai conseguir cumprir, né? E aí é uma questão de sabedoria para poder lidar com essas novas situações que aconteceram. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um filho de 3 anos. E aí, a vida da gente muda totalmente. Você tem mais uma grande responsabilidade, atividades para fazer, tarefas, dorme menos tempo, né? Isso impacta também na rotina. E aí, há 2 anos atrás, eu pensei, eu preciso estabelecer de novo a minha rotina para eu conseguir fazer as outras coisas que eu gosto. E aí, como o tempo ficou mais escasso, eu precisei calcular quanto tempo que eu ia gastar para fazer cada coisa, para aquilo se encaixar dentro da minha agenda. Então, há 2 anos atrás, eu pensei, eu quero começar a fazer uma caminhada, mas quanto tempo eu vou gastar? Então, num sábado, eu subi a avenida da onde eu morava, dei voltas na praça, eu vi quanto tempo eu gastava para dar cada volta na praça, quanto tempo que eu gastava para poder ir e voltar. E aí eu percebi que cada volta na praça, por exemplo, eram 5 minutos. Para eu subir e descer a avenida eram 10. Então, para eu subir, dar a volta na avenida, né, e descer, eu gastava X minutos. Então, eu conseguiria saber quanto tempo que eu ia precisar em algum dia para poder fazer uma caminhada. Ah, quero ler um livro, quanto tempo eu vou gastar? Para eu ler o livro, tantos minutos, cada página, X minutos, e se for um artigo eu precisar anotar, 6 minutos. E aí, parece ser uma coisa muito chata de se fazer, só que isso ajudou muito, porque eu consegui, então, estabelecer uma nova rotina para encaixar dentro dos meus dias aquilo que eu quisesse fazer. E aí eu podia escolher, hoje eu vou ler ou hoje eu vou caminhar? Hoje eu vou fazer um curso online, eu vou fazer algum atendimento, porque tendo uma noção, esse planejamento de quanto tempo a gente gasta para fazer cada coisa, e isso vai ajudar muito a tomar a decisão. O que eu vou fazer com aquele tempo que eu tenho para eu fazer as entregas que eu preciso? E isso se aplica também tanto na vida profissional e pessoal. Exatamente, porque assim, eu sou casada e eu gosto de ter tempo, assim, por exemplo, tempo de qualidade com meu marido, com os meus amigos, com a minha família. E às vezes a vida profissional ela toma muito tempo da gente, sobretudo nessa fase de constituir uma empresa. Então você tem que se dedicar muito, construir os processos da sua empresa, porque aquilo que a gente faz com o empresário, a gente também está tentando aplicar na Pool, né? De fazer a gestão, de organizar os processos, organizar os documentos, isso toma muito tempo. Né? E às vezes a gente tem atividades paralelas, porque nós que somos da consultoria, muitas vezes a gente dá aula, a gente tem como atividade fazer palestras e tudo. Então, são muitas atividades pessoais e profissionais executadas ao mesmo tempo. Se você não é uma pessoa muito da métrica, porque às vezes acontece isso, né? Nós somos muito metódicas, é da nossa natureza. Nós três temos esse perfil muito parecido. Mas quando você tem dificuldade em estabelecer métricas, é muito importante que você tenha muita clareza do que você consegue fazer e estabelecer limites. Uma coisa que eu precisei fazer para conciliar bem vida pessoal e vida profissional foi estabelecer alguns limites de horário. A partir de uma determinada hora, eu não vou trabalhar. Porque se deixar, ainda mais quando você está montando a sua empresa e tem esse perfil mais workaholic, se deixar das 6 da manhã às 11 da noite, você está lá em atividades de trabalho. E aí a vida pessoal, né, praticamente se acaba. Então, estabeleça limites, comece estabelecendo limites e comece assim, ter uma autocrítica muito grande. Quando você quer empreender, você tem que ter muita autocrítica e tá aberto também a crítica que vem dos outros, sabe? Até para você conseguir dosar a quantidade de tempo que você vai destinar a uma atividade, outra. E falando em consultoria, porque tem os tempos de atendimento presencial, mas a consultoria não é só aquele horário que a gente está atendendo presencialmente. Então, nesse planejamento, nesse atendimento, tudo isso é levado em conta. Então, nós vamos fazer um diagnóstico. Então, você faz ali uma visita durante 4 horas, dependendo do local, o dia todo. Mas aí depois você vai passar dias e horas dedicadas a esses dias trabalhando, analisando aquele caso específico. Muitas coisas, podem ser comuns, mas outras coisas são muito específicas, né? E nós temos que fazer adaptações, ajustes, trazer novas ferramentas. Então, tudo isso também tem que ser alocado dentro desse planejamento de cada atendimento que é feito dentro da consultoria e que vai também
ter aquele espaço que vai ser alocado junto com as atividades que a gente tem com a nossa família e atividades de desenvolvimento pessoal. Bom, então é isso. Só para finalizar, para que aí você falar um pouquinho do e-book que a gente vai disponibilizar. Estamos prestes a disponibilizar um e-book na área financeira. Esse primeiro e-book, ele vai tratar da operação do departamento financeiro. Então, ele serve como uma ferramenta para treinar a equipe operacional. Então, o que é um contas a pagar? O que é um contas a receber? O que é uma conciliação bancária? Por que eu tenho que ter os dados lançados e baixados de forma correta do contas a pagar e a receber, né? Porque eles vão alimentar os relatórios, né? Vai alimentar um DRE, um DFC, um balanço patrimonial, o fluxo de caixa. Então, dentro desse book, a gente explica o que é cada departamento, quais são os principais erros que acontecem ali dentro dessa rotina, né, do financeiro, contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária, e como resolver, né? Qual é o impacto disso? Então, a gente tentou traduzir, né, todo esse conhecimento que a gente dá no dia a dia para o empresário em forma de e-book, que a gente vai disponibilizar no nosso site, né? Então, em breve aí teremos um site à disposição aí da comunidade, né, da sociedade, dos empresários, aonde terá todos esses materiais à disposição de vocês. Bom, então é isso. Nos siga no Instagram, Pool Consultores. Se vocês quiserem saber de mais algum tema, também comente aqui. E é isso. Obrigada, meninas. A gente agradece, foi ótimo.